Olá, viajantes e corredores! Eu sou o Jaime e esse aqui é o canal Pronto para Correr. E como puderam ver pela abertura, eu estou em Madrid para correr a meia maratona, mas também para mostrar seus pontos turísticos e contar um pouco da sua história e curiosidades. E como tem muita coisa para ver e contar aqui em Madrid, eu vou dividir tudo em 2 vídeos. Então, nessa primeira parte, ficaremos com os pontos turísticos que vão me ajudar a contar a história de Madrid e também a história da Espanha. Além também de irmos até a Feira da Prova buscar o kit. E eu irei começar a mostrar a cidade de Madrid a partir desse ponto aqui, a Catedral de La Almudena. E escolhi começar por aqui porque essa catedral tem curiosidades bastante interessantes que fogem do óbvio, do jeito que eu gosto. Vamos lá! Essa catedral levou mais de um século para ser finalizada. Começou a ser construída em 1883 e foi finalizada em 1993. E foi naquele mesmo ano que ela foi consagrada pelo Papa João Paulo II. Sendo então a primeira catedral da Espanha consagrada por um Papa e também a primeira consagrada pelo Papa João Paulo II fora de Roma. E agora vamos a uma curiosidade que eu acho bem interessante. Não sei se vocês sabem, mas a maior parte das catedrais construídas pelo mundo segue a orientação leste-oeste, sendo normal a fachada principal ficar voltada para o oeste e o altar voltado para leste. Mas por que isso? Porque, segundo as Escrituras, essa será a direção da vinda de Cristo no fim dos tempos. E dessa forma, os fiéis dentro das catedrais estarão voltados nessa direção. Porém, aqui temos uma das exceções. Essa catedral segue a orientação norte-sul. E sabe o porquê disso? Aqui não tem nada a ver com as Escrituras, mas sim com a vontade dos homens mesmo. Foi feita assim para que a entrada principal ficasse aqui voltada para o Palácio Real, que está bem aqui em frente. Mas daqui a pouco eu falo sobre esse palácio. Agora, deixa eu falar sobre a padroeira de Madrid, Nossa Senhora de Almudena. A devoção a essa santa se passa por uma lenda, que também irá nos ajudar a contar a história da criação da cidade de Madrid. Então eu vou sentar ali na escadaria e vou contar essa lenda para vocês. Vamos lá! Para entender essa lenda, temos que recuar até o ano de 712. Ano em que os árabes venceram os visigodos na Batalha de Guadalete e passaram a ocupar por séculos grande parte da Península Ibérica. E aqui nessa mesma época existia somente uma pequena vila. E os habitantes dessa vila, com medo dos mouros, decidiram esconder o seu bem mais precioso, que era uma imagem da Virgem Maria. A lenda conta que essa imagem foi trazida pelo apóstolo Tiago, ainda no primeiro século, na sua peregrinação pela Península Ibérica. E se não fez ainda a ligação, é ele mesmo, Santiago de Compostela. E essa imagem ficou escondida há mais de 300 anos, até acontecer a reconquista cristã dessa região através do rei Afonso VI de Leão e Castela, que conquistou a cidade de Toledo, que fica aqui pertinho, no ano de 1085. Nessa época, Madrid ainda não era uma cidade, mas já começava a despertar certo interesse devido à sua posição estratégica. E segundo a lenda, quando o rei Afonso VI chegou na vila, ele ficou sabendo da tal imagem da santa, que havia sido escondida em algum lugar da muralha defensiva séculos atrás. Porém, como a história foi sendo passada de geração a geração, não sabia a localização exata dessa imagem. E depois de muito procurar e não encontrar, o rei decide fazer uma última tentativa. Ele organizou uma enorme procissão para percorrer toda a muralha na esperança de receber um sinal divino da localização da imagem. Então, durante essa procissão, parte da muralha cedeu e revelou onde estava escondida a santa. Esse local era ao lado de onde tinha um armazém de trigo, que os árabes chamavam de Almudim ou Almudaina. Por isso, a santa ficou conhecida como Nossa Senhora de La Almudena. Legal, não é?
E agora sim, deixa eu falar do Palácio Real. Esse imponente palácio que foi construído no século XVIII para ser a residência oficial da família real da Espanha. Só para vocês terem uma noção do absurdo que é esse palácio, ele tem uma área de 135 mil metros quadrados. Mas se você não é assim tão bom com a área, não se preocupe que essa informação agora vai te dar a dimensão da coisa. Esse palácio tem 3.418 quartos. Absurdo, não é? Mesmo essa sendo a residência oficial, o rei Felipe VI não mora aqui. A família real reside no Palácio de Zarzuela, que fica mais afastado da região central da cidade, que, claro, é bem mais simples quando comparado a esse palácio aqui. E uma curiosidade é que esse palácio foi construído exatamente onde antes existia aqui outro palácio real, que era conhecido como Real Alcázar de Madrid. Esse palácio foi destruído num grande incêndio que começou na noite de Natal de 1734 e que durou 3 dias. A família real não estava no palácio no dia, já que ele estava em obras. E após o incêndio, o rei Felipe V mandou construir outro palácio aqui no mesmo lugar. Isso também para servir como uma demonstração de força da dinastia Bourbon, que havia se iniciado havia pouco tempo. A visita ao palácio custa 12 euros. Porém, de segunda a quinta-feira, nas 2 horas antes de fechar, é possível conseguir o ingresso gratuito. Eu queria muito mostrar lá dentro para vocês toda a magnitude dos salões que temos aqui no palácio, mas é proibido filmar nos principais espaços, então só visitando mesmo. E saindo do Palácio Real aqui na sua lateral oeste, temos a Plaza de Oriente, que é uma praça que nos dá uma visão bastante privilegiada do próprio palácio, como também aqui do lado oposto do Teatro Real de Madrid, que é a maior casa de ópera aqui da capital. Porém, o que eu quero mostrar aqui é essa estátua que fica aqui no centro da praça. O homenageado nessa escultura é o rei Felipe IV. E o que faz essa estátua especial é que ela foi a primeira no mundo a ser sustentada somente pelas patas traseiras do cavalo. E sabe quem fez os cálculos estruturais para que essa estátua conseguisse ficar de pé? Ninguém mais, ninguém menos que Galileu Galilei. Para falar a verdade, Galileu, com toda a sua expertise, também utilizou de forma bem discreta parte da cauda do cavalo como sustentação. É interessante poder ver aqui que o pai da ciência moderna, que teve enormes contribuições para a engenharia, também deu sua contribuição para a arte. Assim vemos que gênios desse calibre não ficam restritos somente a uma área do conhecimento. E seguindo em frente aqui com o nosso passeio por Madrid, eu estou agora num dos principais pontos da cidade, a Plaza Maior, que é uma praça retangular com 129 metros de comprimento por 94 metros de largura. E em todos os lados da praça temos edifícios de 3 andares que somam, ao todo, 237 varandas. E para entrar e sair dessa praça, temos diversos arcos que dão em diferentes ruelas aqui do centro de Madrid. E aproveitando que estou aqui, irei continuar a contar um pouquinho da história de Madrid, falar como a cidade cresceu e também como se tornou a capital da Espanha. Vou sentar ali no cantinho para contar essa história para vocês. Então, voltando ao tempo da Reconquista Cristã que eu comecei a contar lá na Catedral, Madrid era ainda uma vila. E aqui onde estamos hoje, lá no século XV, era onde funcionava o mercado dessa vila. E o primeiro nome que essa praça teve foi Plaza del Arrabal, que significa Praça do Subúrbio. Isso porque ficava do lado de fora das muralhas da vila. Nessa época ainda não existia Espanha. A Vila de Madrid pertencia ao Reino de Castela, que tinha como capital a cidade de Toledo. Avançando no tempo, temos o casamento dos reis católicos, Isabel de Castela e Fernando II de Aragão. E com isso, no início do século XVI, temos a unificação da Espanha.
Mais tarde, em 1561, durante o reinado de Felipe II, que era neto dos reis católicos Isabel e Fernando, que a corte se muda de Sevilha para Madrid. E então a cidade se torna capital da Espanha. É interessante pontuar aqui que, nesse período, Sevilha era e continuava sendo a principal cidade espanhola. Isso porque controlava todo o comércio com as colônias espanholas. Eu já contei sobre esse período de grande poder de Sevilha quando eu corri a meia maratona lá. Se quiser assistir, vou deixar o link dele na descrição. E essa situação da chegada da corte trouxe um fator que diferenciava Madrid das demais capitais europeias. Isso tanto em termos de população, já que Madrid naquela época era pequena em relação à importância que a cidade tinha, como também em termos econômicos. A economia de Madrid nasceu baseada na corte, já que não existia aqui na cidade outras atividades econômicas relevantes. Mas deixa eu agora voltar para as curiosidades dessa praça aqui e fazer o link com a história que eu acabei de contar. Foi Felipe II que mandou remodelar essa praça alguns anos depois da corte se mudar para Madrid. E o seu sucessor, Felipe III, foi quem estava no poder quando todas as obras da praça foram finalizadas em 1619. Até por isso, a estátua que fica ali no centro da praça é dele. Porém, ela só foi colocada aqui mais de 2 séculos depois. O primeiro edifício construído aqui na praça em 1590 foi a Casa de la Panadería. Porém, não é exatamente essa casa aqui. Isso porque a praça sofreu 3 incêndios ao longo da sua história. Um em 1631, o segundo em 1670 e o último em 1790. E o nome da praça também já mudou várias vezes. Como já disse, na época que Madrid era ainda uma vila, se chamava Plaza del Arrabal. Depois ainda se chamou Plaza de la Constitución, Plaza Real, Plaza de la República e, finalmente, Plaza Maior desde o fim da Guerra Civil. E por falar em Guerra Civil Espanhola, daqui a pouco eu irei contar sobre ela, mas em outro lugar, e através de uma pintura super famosa. Mas agora bora lá na Feira da Prova buscar o kit, porque amanhã é dia de correr os 21 quilômetros da Maratona de Madrid. E sábado buscar o kit costuma ter bastante gente. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês um pouquinho como é a feira aqui da Maratona de Madrid, não é? Eu vou correr os 21 quilômetros, mas aqui é a Maratona de Madrid. E agora vou aqui buscar o meu dorsal da meia maratona. A gente recebeu por e-mail um ticket, um QR Code pelo e-mail. Tá aqui, só apresentar e pegar. Como a Adidas é a patrocinadora da Maratona de Madrid, temos aqui um stand gigantesco que eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Como puderam ver, essa é uma feira realmente enorme. É a primeira vez que eu venho numa feira desse tamanho, eu acho. Até porque todas as outras corridas que eu fiz era a distância de meia maratona pura, não é? Aqui, como temos a distância da maratona
da meia maratona, dos 21 quilômetros e também os 10 quilômetros, junta muito mais gente. E por isso também temos um patrocínio muito maior, muito mais lojas e uma feira aí desse tamanho. Com o kit da prova já garantido, vamos seguir aqui com o nosso passeio. Eu estou agora em frente ao museu que é considerado por muitos como o mais importante da Espanha, o Museu del Prado, que foi inaugurado em 1819. Ele também segue aquele mesmo esquema do Palácio Real, sendo possível visitar de graça de segunda a sábado, das 18 às 20 horas, e aos domingos e feriados, das 17 às 19 horas. E antes disso, caso queira fazer uma visita com mais calma, o ingresso custa 15 euros. Agora eu vou procurar um lugar aqui mais calmo para eu sentar, que eu vou contar a história desse museu aqui para vocês. E aproveitando para continuar com a história de Madrid, eu já disse que com a decisão de mudança da corte, a cidade passou a ser a capital do reino. Porém, ainda não tinha grande desenvolvimento. E Madrid permaneceu durante um bom tempo com grande importância política, mas sem grandes avanços estruturais. Dessa forma, o rei Carlos III, já na segunda metade do século XVIII, resolve solicitar ao arquiteto real Juan de Villanueva que construísse um edifício destinado às ciências para ser a sede do Gabinete de História Natural. E esse projeto foi a maior obra do neoclassicismo espanhol. A ideia de Carlos III era que a capital do seu reino tivesse um edifício monumental, assim como os diversos museus que ele via nas demais capitais da Europa. Porém, as obras se arrastaram e ele não chegou a vê-la concluída. Depois, com a chegada das tropas de Napoleão e a Guerra de Independência Espanhola contra os franceses, além das obras ficarem interrompidas, o prédio chegou a ser utilizado até mesmo como quartel, o que fez com que o edifício se deteriorasse bastante. Finalizada a Guerra Peninsular com a retirada dos franceses, a dinastia Bourbon foi restaurada pela primeira vez. E o rei Fernando VII promoveu a recuperação do edifício para transformá-lo num museu. A maior impulsionadora disso tudo foi a sua esposa, a rainha consorte Maria Isabel de Bragança, que era filha de Dom João VI. Ele mesmo, o rei português que, para fugir de Napoleão, transferiu a corte para o Brasil. Ela chegou até mesmo a morar no Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, antes de se casar com o rei Fernando VII, que também era seu tio, coisas normais daquela época. E foi no Rio que ela recebeu uma educação de primeira, que deve ter despertado seu gosto pela arte. Infelizmente, ela morreu aos 21 anos, um ano antes da inauguração do Museu do Prado, mas deixou seu nome na história como a principal responsável pela criação desse museu, um dos primeiros museus públicos de toda a Europa. Não podemos aqui também filmar grande parte das obras do museu. E como é óbvio, essa restrição inclui o quadro As Meninas de Diego Velázquez, que é a principal obra aqui do Museu do Prado. Esse quadro já foi reconhecido como uma das pinturas mais importantes da história da arte ocidental e é uma das obras mais analisadas de todos os tempos. Como curiosidade, essa é uma obra que estava no antigo Palácio Real que eu contei que foi incendiado, mas felizmente conseguiu ser resgatada a tempo de não ser arruinada pelo incêndio. E para fechar esse vídeo e ir para casa descansar para a prova de amanhã, eu estou em frente a outro museu, o Reina Sofia, que cronologicamente abriga obras de artes posteriores àquelas encontradas no Museu do Prado. Para ser mais específico, aqui são exibidas obras produzidas a partir de 1881, que é o ano de nascimento de Pablo Picasso, esse artista espanhol que dispensa apresentações. E além de diversas obras de Pablo Picasso, o museu também tem coleções de outros gênios espanhóis, como Salvador Dalí e Juan Miró, sendo assim um dos museus de arte moderna mais importantes não só da Europa, como de todo o mundo. E como é de praxe aqui em Madrid, é possível visitar gratuitamente o museu nas 2 horas antes do encerramento, ou seja, das 19 às 21 horas e aos domingos de 12h30 às 2h30. E às terças-feiras o museu está fechado. Mas caso quiser visitar com mais tempo, o ingresso custa 12 euros. E como é de praxe também, não podemos filmar nem fotografar nas principais partes aqui do museu.
E a principal obra que temos aqui no museu é o quadro Guernica de Pablo Picasso, que é um quadro enorme que ocupa praticamente uma parede toda do museu e que possivelmente você se lembra dele de algum livro de história lá da escola. Isso porque ele representa um bombardeio muito sangrento que aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola. Eu vou ali para o canto sentar que eu vou contar essa história para vocês. Deixa eu contar rapidinho a importância dessa guerra, tanto a nível espanhol como também a nível mundial. Lembra do rei Fernando VII, casado com a filha de Dom João VI? Pois é, depois da morte dele, a Espanha entra numa crise política, onde de um lado estão aqueles que acham que a monarquia deveria acabar, que são os liberais, e de outro, os conservadores monarquistas, que sempre foram apoiados pela Igreja Católica. E essa disputa durou muito tempo, e em meio a tudo isso, a Espanha passa por uma primeira tentativa de república muito conturbada, pela volta da monarquia e restauração da dinastia Bourbon pela segunda vez, fica neutra durante a Primeira Guerra Mundial, sofre com a gripe espanhola que matou muita gente e aumentou a crise, foi governada pelo ditador Primo de Rivera com o apoio do rei, até que o próprio rei encerra essa ditadura e um pouco mais tarde renuncia por causa de casos de corrupção. Com isso, nasce a Segunda República Espanhola e depois de eleições nacionais, os liberais vencem por uma margem bem apertada. Só que os conservadores, insatisfeitos com o resultado, tentam um golpe de tomada do poder e, para impedir as tentativas de golpe, os liberais pedem ajuda para a União Soviética. Só que os liberais eram um grupo formado por linhas de pensamentos muito diferentes, desde republicanos até anarquistas e comunistas. E assim, as reformas prometidas durante as eleições demoraram muito para saírem do papel, e a população ficou insatisfeita. E em meio a tudo isso, os militares fizeram um pronunciamento dizendo que não iriam mais respeitar o governo eleito. Para falar a verdade, os militares acharam que seria fácil tomar o poder, porém, não foi bem assim. Os liberais, que eram mais fortes, principalmente nos centros mais urbanos, se organizaram para impedir esse golpe. E a tensão conservadores versus liberais chegou ao limite, num país totalmente dividido. E em 1936 começou a Guerra Civil Espanhola. Iniciado o conflito, as potências capitalistas da época, Estados Unidos, Inglaterra e França, fizeram acordo de não intervirem na guerra, já que diziam que esse era um problema interno da Espanha. Porém, a Alemanha nazista e a Itália fascista tomaram partido e apoiaram a Falange, que era o grupo conservador liderado pelos militares. E esses dois países aproveitaram a Guerra Civil Espanhola para testar estratégias de combate e novos armamentos que haviam desenvolvido. E dessa forma, a Guerra Civil Espanhola se transformou num verdadeiro laboratório de testes para a Segunda Guerra Mundial que viria logo mais. Um exemplo muito triste disso foi um bombardeio em massa feito pela Força Aérea Alemã na cidade de Guernica, que fica no norte da Espanha, na região do País Basco. Esse ataque destruiu a cidade e dizimou a sua população. E esse triste evento foi retratado na pintura de Pablo Picasso, que é a principal obra de arte desse museu aqui. Só para completar a história, essa estratégia alemã de bombardeamento foi utilizada mais tarde contra a própria Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. O que leva muitos a pensarem que a neutralidade britânica durante a Guerra Civil Espanhola pode ter tido um preço muito alto. Porém, as potências capitalistas também queriam que naquele momento, pós-quebra da Bolsa de Nova York, que o comunismo soviético não avançasse na Europa, e por isso resolveram pela neutralidade. Não sabemos o que poderia ter acontecido caso os aliados tivessem intervindo mais cedo contra os nazistas e fascistas. Possivelmente, a Segunda Guerra teria se iniciado ainda mais cedo. O que sabemos é que aqui na Espanha, após a Guerra Civil vencida pelos conservadores falangistas, o ditador Francisco Franco fica no poder até o dia da sua morte em 1975. Que foi quando tivemos a volta da monarquia constitucional e a restauração da dinastia Bourbon pela terceira e última vez. Quem assumiu o poder foi o rei Juan Carlos I, que abdicou do trono em 2014 devido ao grande desgaste com a sua imagem, com polêmicas de relacionamentos extraconjugais e casos de corrupção. Quem assumiu foi o seu filho, o rei Felipe VI, que é o atual rei da Espanha. E assim eu termino essa verdadeira aula de história espanhola a jato, ambulante e in loco. Eu espero que tenham gostado e que eu tenha conseguido transmitir de forma leve um conteúdo tão denso. Mas acho que o turismo vale muito mais a pena sim, conhecendo um pouco da história do local.
Agora eu vou para casa descansar, que amanhã eu tenho que correr os 21 quilômetros da Maratona de Madrid. Mas já sabe, não é? Semana que vem nos encontramos de novo aqui no canal com a cobertura da prova e também com muitos outros pontos turísticos. Até lá!